Contratos espirituais, vocês já ouviram falar? Às vezes as pessoas não conseguem enriquecer ou sair de algum ciclo, assim, né? Sei lá, não conseguem Prosperar. evoluir, prosperar, seja financeiramente ou emocionalmente, ou ter um ciclo de amizades diferente, ou sei lá, alguma questão familiar, porque realmente fizeram contratos, né? E às vezes esses contratos são simplesmente numa fala. Então, às vezes, sei lá, a pessoa chega e fala: Deus que me livre de ter filho, né? Às vezes a gente fala brincando, alguém fala para outra pessoa brincando: Deus que me livre de tal coisa. E isso, as palavras a gente já sabe que tem força, né? E a gente acaba assinando um contrato energeticamente. E aí muitas vezes isso acaba reverberando em outras encarnações e na vida, na nossa vida no geral. Era essa a minha primeira pergunta quando tu falou dos contratos. Se eram contratos dessa vida ou eram contratos de vidas passadas? É, não. Porque tu imagina que o que vale é o nosso espírito, né? Então, independente de onde a gente está, porque a gente só tá numa passagem diferente. Mas a gente continua levando coisas de vidas passadas, com certeza. E o que a gente faz nessa, atingindo nas próximas, né? Mas tem vezes que a gente fala só na brincadeira, né? Mas Tem que cuidar. eu vou contar uma história que acho que essa exemplifica muito. Teve não sei se é verdade ou não, né? Mas um grupo de amigos que eles saíram pra ir numa festa e a mãe de uma das meninas falou assim, que Deus vá com vocês, né? Deus o proteja, enfim. E a menina falou, olha, que ele vá no porta-mala, porque aqui no carro não tem mais espaço. E falou brincando, né? Tipo, o carro tava cheio e tal. E ela falou, ó, se Deus vai vir junto, ele que vá no porta-mala, porque aqui não tem mais espaço. E aconteceu um acidente e o carro inteiro não sobrou nada, sobrou só o porta-mala. Então, às vezes, a brincadeira, né, por mais que a gente, é só uma brincadeira, mas tem, de novo, as palavras têm força, a nossa intenção, se nosso pensamento já tem força, imagina a palavra, né, que é o que a gente pensou e a gente tá projetando pra fora. Então, eu acho que um pouco, assim, é por isso que a gente é considerado muito criança, né? Porque a gente tem esse pensamento ainda do tipo, mas isso não é nada, isso é só, né? Isso não vai... Mas a gente tem responsabilidade sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pensa, sobre tudo. Então, tem que cuidar. E aí, muitas pessoas se perguntam, né? Tá, mas eu preciso... Aonde que eu vou investigar que contratos eu tenho? E coisas assim. Bom, primeiro que é importante que nas nossas orações a gente peça, né, que todo e qualquer contrato ou coisas que a gente tenha falado que seja desfeito, né, que todo e qualquer contrato que não pertença e que não sirva para o teu desenvolvimento, para tua evolução, que não sirva à luz, que ele seja desfeito. Então tu tá autorizando aqueles contratos, o que foi dito, que seja desfeito, né? E aí talvez as pessoas perguntem, nossa, mas que simples, né? Que simples isso. Sim, mas a maioria das pessoas nem pede isso, né? A maioria das pessoas não tem nem mesmo a humildade de parar, orar e pedir que esses contratos sejam desfeitos. Eu acho que muitas pessoas nem se deram conta disso, né? Não se dão Porque conta, não dão valor, né? Tem medo de parar e pensar nisso, né? Então, cara, se tem alguma situação na tua vida que se repete, pode ter certeza, né? É algum pensamento ou crença limitante ou um contrato que tu tenha feito. Quantas vezes... que merda isso, né? Mas as pessoas... E eu me coloco junto também. Quantas vezes eu tô lá, sei lá, aproveitando um momento e passa na minha cabeça, poxa, mas a minha família não tá aproveitando isso que eu tô aproveitando. Ou as outras pessoas não estão aproveitando o que eu tô podendo aproveitar. E isso é uma crença limitante, isso é já um contrato que você está estabelecendo ali do tipo, se as pessoas que eu faço parte não evoluírem junto comigo, então eu não vou, porque eu não me sinto merecedora. Eu só vou se todo mundo conseguir. E isso é uma forma, é uma crença limitante, é uma limitação, né? Porque a gente não sabe. Talvez o que eu tô ali aproveitando é porque eu tive merecimento, com certeza, né? E também é porque aquilo é importante pra mim. Talvez a outra pessoa nem queira aquilo que eu tô usufruindo, né? Sei lá, só um exemplo. Mas Então, esse é um exemplo muito interessante porque muitas vezes as pessoas acham que são evoluídas por pensarem nisso.
Claro, eu não penso só em mim, quer dizer que eu tô pensando nas outras pessoas também. Eu sou Não. humilde a ponto de não querer só pra mim, Uhum. né? Então, por isso que às vezes é falta de... Às vezes é falta de consciência, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Sim. De como se pôr. Porque o universo jamais é injusto, né? Então, se tu for ver assim, nada é estático. Tu tá num bom momento agora e alguma outra pessoa não está. Mais adiante, isso se inverte. Tu vai estar numa situação difícil e a outra pessoa não. E a sabedoria, na verdade, tá em aceitar, receber esses fatos, aproveitar o que a gente tem hoje, porque não se sabe, né, como é que vai ser e a gente não tem controle. A gente não consegue decidir o que vai acontecer na vida dos outros, né? Só na nossa, então... E essa questão de contratos espirituais, ela percorre, como a gente tá falando, ela percorre não só vidas passadas, mas também gerações. Então a gente acaba muitas vezes colocando isso para as futuras gerações, passando as nossas crenças limitantes, as nossas formas de pensar para os demais que virem através de nós também. Então, é isso. Acho que muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, mas tal coisa sempre acontece comigo. Sim, vai continuar acontecendo, né? Se não parar e não autorizar que esses contratos estejam desfeitos. E isso, por exemplo, até muitas vezes até casamento. Quando a gente diz, a gente vai ficar junto para sempre. Tá, mas quanto que é esse para sempre? Porque nada é para sempre, né? E às vezes, sei lá, a pessoa tá em outra vida, não consegue arrumar ninguém, porque lá, 3 vidas atrás, jurou eternidade a um ser que talvez nem encarnou nessa geração, que tá em outra experiência, em outra vivência. Então é isso, gente. Às vezes a gente fala as coisas achando que, né, não tem intenção nenhuma, e isso acaba sendo um contrato energético assinado e que a gente não se dá conta. Então, não custa pedir, né? Quando a gente pede com boas intenções, a gente sempre é ouvido. E isso é que a gente precisa pedir. Às vezes os nossos mestres, os nossos anjos, os nossos guias estão ali, né, prontos para nos atender, só que a gente precisa pedir, né? A gente precisa se colocar à disposição para isso. Muito bom. Vou lembrar disso hoje. Não custa colocar isso nas suas orações. Então é isso, gente. Se vocês já ouviram falar em contato espiritual, é isso, tá? Pode ser feito de uma forma aleatória, como pode ser feito com um grupo de pessoas. Sei lá, né? Jurar a eternidade em alguma coisa. Jurar que sempre vão fazer coisas juntos. Esse tipo de coisa, tomem muito cuidado, porque... Primeiro que nada é para sempre, segundo que as coisas não são estáticas, né? E o verdadeiro amor incondicional, ele não prende ninguém. Então a gente não precisa jurar a eternidade, jurar a lealdade ou esse tipo de situação. Cuidem muito com as palavras, cuidem muito com o que vocês falam. Esse final de semana mesmo eu tive uma pessoa que me falou, com certeza ela não teve intenção nenhuma, mas a gente estava num restaurante e tinham muitas crianças fazendo bagunça. E aí teve um comentário dela dizendo assim, nossa, Deus me livre, olha Dani, olha o que te espera, né? Porque eu tenho uma criança bebezinha ainda, então ela vai crescer e vai fazer bagunça, não tem como, né? E cara, na hora eu pensei, não fala isso, não fala, porque um dia tu pode querer ter um filho, né? Então ela tá colocando isso para ela mesma, que aquilo é um problema. Então, como é que o corpo dela vai permitir ter uma criança se ela já tá dizendo que é um problema? Sabe? Então, assim, de novo, ela pode ter sido na maior ingenuidade possível, mas se isso é repetido várias vezes, se isso começa a virar uma crença dentro dela, a lei do karma sempre volta para nos ensinar. Né? Então, acho que vale essa atenção aí para o que a gente fala e o que a gente promete, que esses contratos espirituais, eles existem. Tá bom, galera? Deixa aqui tua dúvida, teu comentário. Obrigada, Vivi, por participar e seguimos aqui para próximos assuntos.